deputada Bia Kicis, em vídeo divulgado pelas redes sociais, relatou que teve que cancelar a visita que faria aos presos políticos devido a uma decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal que exige que qualquer visita aos presos políticos, inclusive por parlamentares, seja previamente autorizada por ele. No vídeo, a deputada explica que com a decisão foi obrigada a cancelar a visita, já que as autoridades penitenciárias pretendem seguir a decisão. Há 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla em última instância a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar o jornal. O atual corregedor, Benedito Gonçalves, impôs novas restrições ao canal a pedido da coligação de esquerda que disputou a eleição. Há mais de 19 meses, toda a nossa renda é retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! Olá pessoal, eu havia anunciado que nessa sexta-feira eu faria uma visita às presas que estão na Colmeia, que é o presídio feminino, e aos presos que estão na Papuda, né? Presos em razão dos atos do dia 8 de janeiro. Vários parlamentares já foram até lá, eu havia me programado para ir na sexta-feira. Porém, acabei de receber aqui uma decisão que me foi passada pelo diretor, o secretário de administração penitenciária, uma decisão do ministro Alexandre de Moraes dizendo que qualquer visita a esses presos deverá ter prévia e expressa autorização do ministro relator, que é o ministro Alexandre de Moraes. Portanto, amanhã não poderei fazer essas visitas que eu havia programado e anunciado a vocês. Vamos seguir acompanhando os casos e ver qual será a atitude a ser adotada pelos parlamentares que pretendem fazer essa visita, ou se nós faremos um pedido diretamente ao ministro ou por intermédio dos nossos partidos, e comunicarei a vocês. Como tem dito há alguns meses, venho trabalhando na elaboração de propostas legislativas que deem ao Congresso Nacional legítimos instrumentos de controle dos excessos do Poder Judiciário.
Não é possível que nossa República continue sem um adequado funcionamento do sistema de freios e contrapesos, indispensável para que haja uma verdadeira tripartição de poderes. Temos assistido a uma supremacia de um poder em relação aos demais. O presidente da República pode ter sustado os efeitos de seus atos pela decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal. As duas casas do Congresso Nacional, a Câmara e o Senado, passam meses debatendo e votando uma reforma. E um ministro do Supremo, com uma canetada só, pode suspender seus efeitos na extensão que entender cabível. Ou seja, Executivo e Legislativo são drástica e dramaticamente controlados pelo Supremo Tribunal Federal, enquanto que ele, o STF, parece não poder ter seus atos sequer analisados à luz da Constituição Federal. Isso não é democracia. Isso não é tripartição de poderes. Isso não é sistema de freios e contrapesos. E mais, o Supremo pode instaurar um inquérito, ordenar buscas e apreensões e prisões em flagrante violação ao sistema acusatório, e isso ainda é tido como constitucional por 10 de seus ministros. O país inteiro assiste estupefato à violação de regras constitucionais básicas e ninguém pode fazer nada. Os prejudicados resolveram recorrer a um órgão internacional, a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ou seja, chegamos ao ponto de admitir que não temos no ordenamento jurídico brasileiro um correto funcionamento do sistema de freios e contrapesos. Precisamos buscar socorro no exterior. Aqui existem freios sim, e muitos, mas somente para o Executivo e Legislativo. Mas não existem freios para o Judiciário. Existe a figura do impeachment de ministros, mas isso não é o mesmo que freio ou contrapeso em relação ao Poder Judiciário. Enquanto o Supremo e todo o Judiciário exercem corretamente a autocontenção, ou seja, enquanto reconhecem e respeitam os limites postos pela Constituição, não é preciso cogitar qualquer controle externo. Mas quando esses limites são rompidos, a Constituição Federal precisa prever mecanismos de contenção, porque o poder pertence ao povo, à nação brasileira, e não ao presidente da República, aos congressistas ou aos ministros do Supremo. Todo o poder emana do povo. É o que proclama a Constituição Federal. No inciso 5 do seu artigo 49, a Constituição diz que o Congresso Nacional tem competência para sustar atos exorbitantes do Poder Executivo, mas nada diz sobre o Poder Judiciário. Isso não é razoável. Por causa disso, apresentei no dia 25 de junho uma proposta de emenda à Constituição a fim de garantir ao Congresso Nacional o poder de sustar atos e decisões também do Poder Judiciário, quando extrapolar sua competência e invadir atribuições dos demais poderes e instituições da República. Não queremos, obviamente, limitar as competências constitucionais do Supremo, mas impedir que o Judiciário continue sendo um superpoder. Assim como o Executivo e o Legislativo, o Supremo também precisa estar sujeito a controle para que não extrapole suas competências. A PEC que apresentei precisa de 27 assinaturas para tramitar. Quero agradecer aos senadores que já assinaram: senador Everton, Girão, Omar Aziz, Lucas Barreto, Eumano Ferrer, Haroldo de Oliveira e Zequinha Marinho. E pedir que os demais senadores apoiem para que possa entrar em tramitação. Vozes contrárias certamente surgirão, mas hoje há uma clareza nacional da urgente necessidade de construir em nossa República um sistema de freios e contrapesos que seja completo, para que a tripartição de poderes funcione de verdade. Deus abençoe você, Deus abençoe o Brasil. Gente, repetindo o que disse no discurso anterior, não está em julgamento aqui tão somente o caso do deputado Daniel Silveira. E repito, execramos a sua fala em vídeos que foram amplamente divulgados. Está recolhida ao banco dos réus, aguardando o veredito que será exarado pelos seus próprios ocupantes, esta Câmara dos Deputados, deputado Isnaldo Bulhões, líder do MDB, partido de Mário Covas, que disse esta mesma frase durante a discussão do pedido de licença para processar o deputado Márcio Moreira Alves, exigido pela ditadura militar e que foi considerado a gota d'água para o AI-5.
Muitos falam em AI-5, mas não conhecem a história do ato institucional número 5. Talvez não se lembrem, mas faço questão aqui de recordar aquilo que deve ser ensinado nos bancos escolares. Naquela oportunidade, este parlamento foi capaz de construir consenso. E deputados governistas da base do regime, da base da ditadura, votaram a favor deste parlamento. E a gota d'água do AI-5 não veio daqui, veio do Poder Executivo. Desta vez o AI-5 vem do Poder Judiciário, vem do Supremo Tribunal Federal, que num ato arbitrário e autoritário, à margem do que diz a Constituição, que foi aprovada por este parlamento e só por ele pode ser emendada, à margem do que diz a Constituição e a lei, faz uma prisão ilegal, inconstitucional. Caros colegas, não se trata de defesa corporativa aqui, pelo contrário, há conselho de ética que puna com rigor este e outros casos pendentes. Vamos reativá-lo. Trata-se de defesa da democracia, do Estado de Direito, da defesa de que não nos submetamos como vassalos humilhados ao Supremo Tribunal Federal. É disso que se trata. Ou vamos mais uma vez votar aqui, permitindo que o Supremo avance, desta vez, pela primeira vez, violando o que é inviolável, que é a nossa imunidade parlamentar. É isso que vamos permitir na noite de hoje? Que a Suprema Corte continue com inquéritos sem denúncia do Ministério Público e haja por conta própria, fraturando a nossa democracia e a nossa Constituição? Vamos tentar buscar consensos, assim como na votação de 68, quando houve maioria para defender esta casa e o mandato parlamentar.